Convido a vereadora Andressa Marques para que conduza o representante do Sindilimp, senhor Henrique Silva, para ocupar a tribuna por até 20 minutos. Tudo bom? Joia. Da tribuna, nosso ex-vereador dessa casa, Henrique Silva, lembrando aos líderes de bancada que nessa tribuna livre, após os 20 minutos, nós abrimos para questionamentos e, posteriormente, para a resposta do orador representando a entidade. Com a palavra, Henrique. Muito bom dia a todos e todas presentes nessa casa, Casa do Povo. Quero, presidente, na sua pessoa, fazer uma saudação, né, a toda a mesa diretora, a todos os vereadores e vereadoras dessa casa, fazer uma saudação à presidente da CODECA, Maria de Lourdes, e à diretoria que está nos acompanhando nessa manhã. Falando de uma empresa hoje que tem em torno, vereador Eloy, de 1.700 trabalhadores, distribuído em várias áreas, prestando serviço em várias frentes para a nossa comunidade. Temos hoje representação dentro das escolas municipais, através das merendas e da higienização, vereador Becker, que o senhor foi parte desse movimento lá atrás de construção para que a CODECA assumisse essa importante frente de trabalho. Temos trabalhadores distribuídos, né, nas varrições, na roçada, e temos trabalhadores importantes que hoje basicamente viram 24 horas trabalhando na área de coleta do nosso município. Então, nós podemos dizer que nós temos uma empresa que presta serviços essenciais para Caxias, e esses trabalhos essenciais precisam estar condicionados, né, a duas grandes questões: condições de trabalho. E aí nós precisamos olhar, vereador Cláudio, para o investimento necessário para que a CODECA possa continuar investindo na sua estruturação, e precisamos falar também do investimento necessário para que a CODECA possa acompanhar na sua estrutura física aquilo que nós estamos identificando em relação a Caxias do Sul. Caxias do Sul cresceu, né? Ela acabou
acabou desenvolvendo. Cada vez nós temos mais bairros em Caxias e a estrutura da Codeca ela continua basicamente sendo a mesma de alguns anos atrás. Então, nós consideramos que a Codeca precisa, sim, de investimento, ela precisa ter um olhar diferente na sua compreensão política, inclusive de investimento. Então, é nesse sentido que os trabalhadores, junto com o sindicato, fizeram essa campanha que nós queremos apresentar na manhã de hoje. Uma campanha que apresenta um debate construtivo e que esse debate possa, dentro dessa casa, a Casa do Povo, vereador presidente Lucas, fazer o debate necessário para que a gente possa, sim, pensar em soluções para o futuro. Futuro para a cidade, futuro para a Codeca e futuro para os trabalhadores da Codeca. Então, é nesse sentido que a gente apresenta aqui, né, esse projeto, né, uma ideia construída com os trabalhadores de uma Codeca pública, sustentável, preparada para o futuro, com o trabalhador valorizado. Então, é uma ideia pensada, construída, no sentido da gente fazer o bom debate. Nesse sentido, quero convidar, então, o meu parceiro, o Cândido, para que ele possa apresentar um pouco da ideia dessa campanha, para que depois a gente possa, né, em cima da ideia apresentada, a gente poder fazer o bom debate em relação a isso. Por favor, Cândido. Bom dia a todos e a todas. Eu vou procurar ser o mais breve possível para proporcionar depois um debate, né? Vereador Lucas, em seu nome, retribuir, Eloy, as palavras generosas e carinhosas. O respeito é sempre mútuo, né? E eu quero dizer o seguinte, que eu cheguei nessa casa e vi tanta gente boa, esses vereadores. Caxias está muito bem representado. Que bom ver uma Câmara de tão boa qualidade. Maria de Lourdes, Gabriel, parceiros de longas caminhadas, né? Muito bom rever vocês e saber que vocês estão conduzindo esse processo de recuperação na Codeca. Henrique, eu quero, antes de mais nada, dizer bem brevemente aqui o seguinte: muito obrigado pela confiança e pelo convite de fazer a apresentação desse projeto. Esse projeto não é uma elaboração específica de uma pessoa, esse projeto é uma construção dos trabalhadores, do seu sindicato, Eloy, que consegue romper com a ideia da descontinuidade, né? Enquanto o município, por vezes, nós temos mudanças que geram efeitos muito fortes na Codeca, né? O sindicato, por muitos anos, foi construído, a base de construção está dentro da Codeca, né, Henrique? E, com base nisso, ele tem um sentimento de continuidade, que o Alex nos chamou a atenção, que acho que é muito importante a gente ter presente aqui. Então, o conjunto das contribuições que aqui estão sendo apresentadas, penso muito na ideia de deixar um legado geracional, né? Ou seja, o que nós precisamos para Caxias do futuro e o que a Codeca pode, nesse sentido, ser como ferramenta de geração de qualidade de vida para a cidade. Eu insisto em dizer que essa é uma elaboração coletiva, né? O que está posto aqui é fruto do trabalho de muitos anos. Pelo menos nas últimas 4 eleições que eu recordo, Henrique, sempre o Sindilimp convidou a todos os candidatos a prefeito para que fossem até o sindicato receber um conjunto de ideias. Nada mais são do que ideias, porque não cabe ao sindicato administrar a Codeca, mas o sindicato tem a preocupação com a viabilidade da instituição e isso, sim, cabe que ele traga propostas pensando nessa continuidade e no legado geracional. Então, nós estamos observando aqui uma construção coletiva, uma construção de muitos, né, Léo? Quanto tempo foi dedicado aqui para a construção dessas propostas que a gente vai dar uma olhadinha aqui. O que nós fizemos? Nós achamos que é importante fazer um rompimento, de uma certa forma, para tentar dar um passinho à frente na discussão sobre a Codeca. Por muitas vezes nós discutimos essencialmente os resultados econômicos da Codeca, que é ótimo. Aliás, quero mais uma vez parabenizar aqui, faço minhas palavras de todos, como é bom ver a Codeca com anos sucessivos com resultados positivos. Obrigado. Mas olhar a Codeca meramente pela questão econômica nos parece muito pouco. Nós temos que avançar um pouco mais. E, nesse sentido, a gente traz uma métrica, que é a métrica ESG, que é utilizada hoje, e que parte do pressuposto da Agenda 2030, dos ODS, para dizer o seguinte: nós temos que avançar nessa leitura, nós temos que olhar a questão da sustentabilidade, vereador Edson, da Codeca, mas nós temos que olhar também para a dimensão social. O que representa isso para os trabalhadores? Que Codeca a gente quer deixar para o futuro? E, ao mesmo tempo, nós precisamos muito pensar na questão ambiental, porque hoje uma das discussões mais fortes que nós temos é, inclusive, a questão climática. E, afinal de contas, se nós pensarmos o seguinte: o que Caxias tem hoje preparado para conseguir enfrentar os desafios climáticos que nós temos à frente? No nosso entendimento, vereadora Rose, a Codeca pode ser, sim, um grande instrumento para construir uma ferramenta de apoio para a cidade,
para garantir isso. Então, por isso que nós partimos dessa métrica para tentar olhar um pouco para além das questões econômicas e trazer essas outras duas dimensões. Então, esta é a campanha que o Sindilimp está colocando hoje. Uma Codeca pública, né? Colega que há 50 anos atrás se constituiu por uma grande ideia da cidade, uma companhia de desenvolvimento econômico mista, uma sociedade anônima de capital fechado mista, na década de 70 em Caxias do Sul, nós temos que reconhecer que esta foi uma grande sacada, foi uma grande ideia para a cidade e temos que reconhecer todo o trabalho que nesses 50 anos foram realizados. A gente sempre brinca para dizer o seguinte, né? Imaginem se não fosse a Codeca. Vejam outros municípios grandes, como Porto Alegre, outros do lado, quantas vezes ficaram pendurados com lixo e quantas vezes nesses 50 anos nós tivemos esse tipo de problema. Acho que isso é importante para fazer esse tipo de resgate. Sustentável, não só do ponto de vista econômico, chama atenção aqui, mas do ponto de vista ambiental e social e, para nós, preparada para um futuro com um trabalhador valorizado, como não pode deixar de ser uma proposta elaborada por seus trabalhadores. Deixa eu tentar fazer uma síntese bem rápida aqui, para depois deixar o tempo para o debate e para o fechamento que o Henrique vai fazer aqui. Nós estabelecemos 4 grandes diretrizes que parece que para nós são fundamentais. Tá? A primeira grande diretriz que a gente tem que colocar é o seguinte, hoje há um debate muito grande, não é uma novidade, mas o debate sobre a Codeca ser ou não ser uma empresa pública, a prestação desse serviço de saneamento e de meio ambiente ser público, ele é um debate posto na sociedade. Se nós pegarmos os principais municípios aqui, vereador Cristiano, do estado do Rio Grande do Sul, mesmo Porto Alegre hoje, faz uma opção diferente por isso. Tá? E se nós pensarmos as questões ambientais à luz das políticas, inclusive, que o governo federal coloca hoje, e que me parece que são diretrizes muito corretas, há muito tempo se dizia, né, Léo, quando nós ainda estávamos nessa área, militando dentro dessa área, que as soluções para o meio ambiente não são soluções locais, são soluções regionais. Tá? Pelo custo de implantação, pelo impacto ambiental que tem, inclusive pelo impacto social que representa colocar, por exemplo, o que a gente chama de lixão, mas que é um aterro, o conceito do aterro sanitário em si. Não tem como nós pensarmos desse tipo de solução se nós não avançarmos para a regionalidade. Por isso, o papel de uma Codeca, vamos dizer assim, como empresa pública, passa a ter um outro caráter. Porque a continuidade de 50 anos nos dá essa segurança de que a Codeca pode prestar esse tipo de serviço. Então, a discussão de uma empresa pública continua aberta. E ela é democrática, assim como aqueles que defendem que não tem que ser serviço realizado pela iniciativa privada. Nós entendemos que isso deve continuar sendo feito por uma empresa pública. A segunda grande diretriz, tá, ela diz respeito à questão do comprometimento da gestão pública do município com o processo de modernização e de fortalecimento da companhia. Eu quero aqui fazer uma afirmação. Quando a gente diz que tem que investir na Codeca, nós não estamos dizendo pura e simplesmente que tem que gerar recursos aqui e aprovar repasses para a Codeca. Não é isso que nós estamos discutindo. Nós estamos discutindo o seguinte, por exemplo, no Estado há uma preocupação muito grande com o dumping social. O que é o dumping social? É a concorrência desleal por meio da sonegação dos direitos trabalhistas. Nós, até pouco tempo atrás, antes da Codeca assumir as escolas, nós tivemos claramente na cidade de Caxias um processo de dumping social. O contrato não se executava, os trabalhadores sequer conseguiam ter o direito de férias, e quem é que estava prejudicado com isso tudo? O trabalhador e a comunidade. As crianças que iam para as escolas, as famílias que tinham que deixar suas crianças na escola. Então, e o que ocasionou, eu vi um pronunciamento disso do vereador Libardi, o que ocasionou processos como aquele, de dumping social? Gerou um passivo para o município que comprova uma tese que há muito tempo se diz, não sou eu que defendo essa tese é defendida no mundo há muito tempo. O contratar pelo preço mais barato não significa dizer que o município terá o menor custo. E quem é que pagou? Isso, exatamente. Né? Quem é que pagou essa conta? Fomos nós que pagamos essa conta. Aquela empresa que desapareceu, que não pagou os encargos e sequer as rescisões, quem está pagando hoje é o município, que foi condenado de forma solidária, subsidiária. Me corrijo aqui porque eu não sou da área. Desculpe pela imprecisão. Fomos nós que pagamos essa conta. A sociedade paga essa conta. Então, quando nós falamos que tem que haver investimento, o investimento no município é, inclusive, priorizar a Codeca como uma empresa hoje que não promove o dumping social, mas que promove a valorização
realização e que tem, no nosso ponto de vista, um custo efetivo muito melhor para o município na execução desse processo. Por várias vezes eu vi o pessoal dizer assim, mas em outros municípios é mais barato. Eu vi várias vezes, né, Maria Luiz, compararem banana com laranja, né? Como se pegar a coleta de Porto Alegre, de São Paulo ou de Flores da Cunha fosse fazer a mesma coleta em Caxias do Sul, sabe? Com equipamentos, com todas as necessidades que estão postas. Então, quer dizer, essa é uma segunda diretriz muito forte. Nós precisamos dizer que temos uma empresa pública de 50 anos e que nós queremos investir. Como bem disse o Alex, para nós nos chamou a atenção, né, Henrique? Se nós investimos no transporte público, por que nós não vamos investir na saúde, que é o cuidado com o meio ambiente? Cuidar da Codeca é cuidar do meio ambiente da cidade. A terceira diretriz é a manutenção e ampliação do leque de serviços prestados à municipalidade. Eu acho que nós já avançamos, de certa forma, isso dialoga muito fortemente com a segunda. E a quarta diretriz é a manutenção e fortalecimento dos mecanismos de governança corporativa que regem a Codeca, tá? Priorizando o quê? Transparência, comprometimento, respeitabilidade integral à companhia. Tá? Eu quero fazer uma afirmação muito clara aqui. Infelizmente, nós tivemos processos históricos que abandonaram a Codeca, onde a ocupação dos espaços acabou sendo uma ocupação que não tinha comprometimento, Eloy, com a empresa pública e com o serviço que ela presta à municipalidade. Tá? A estrutura de governança da Codeca, que se fortalece, precisa cada vez mais ser fortalecida e ganhar autonomia. A empresa é uma empresa do município, mas as questões que estão postas lá, Gabriel, são questões que são, hoje o nosso diretor Gabriel, são questões que são respeitadas de governança em todos os lugares do mundo. É isso que nós precisamos fortalecer. Se nós fortalecermos isso, muito provavelmente no futuro não haverá repetição de episódios como nós tivemos que enfrentar aqui na Câmara de Vereadores, de uma Codeca desestruturada, que não tinha capacidade sequer de enfrentar seus principais desafios. Deixa eu ver. Eu tenho 4 minutos e 40. Então, eu vou fazer o seguinte, eu só vou dar uma passada aqui e já te devolvo a palavra. Tá? O que nós fizemos? Por meio dessas 4 diretrizes, nós montamos um conjunto de propostas. Tá? Eu queria destacar uma só, se vocês me permitem, bem rapidinho, 2 minutos aqui. Quando nós falamos aqui da enchente, né, o vereador Lucas chamou a atenção para nós, que agora está fazendo um ano da grande enchente, e dos efeitos na comunidade. Eu não tenho dúvida nenhuma que o processo de resiliência climática só vai ser resolvido se nós tivermos a capacidade de investir na Codeca. Vocês imaginem o seguinte, nós estávamos isolados. Eu saí no dia 1º de maio de Porto Alegre, às 9 horas da manhã, e cheguei às 5 horas da tarde em Caxias. Caxias estava isolada no dia 1º de maio. E nós tínhamos muitos bairros embaixo d'água, com queda de barreira e outras coisas. Vocês acreditam que se nós tivéssemos ligado para qualquer empresa, qualquer uma dessas grandes construtoras, para dizer o seguinte, estamos com um problema, desmobiliza o teu equipamento que está fazendo uma obra lá, vereador Edson, lá em Porto Alegre, lá no aeroporto, e vem aqui socorrer Caxias, porque Caxias está embaixo d'água. Vereador Cristiano, o senhor acha que a empresa faria isso por nós? Ela não faria por 2 razões objetivas. Ela nem conseguia chegar materialmente nela, porque não tinha como chegar em Caxias. E segundo, porque ela está com contratos lá que ela tem que cumprir. Nós precisamos pensar na questão da resiliência climática. É um dos fatores mais importantes e mais decisivos que a ciência tem nos posto. E eu não tenho dúvida, quero deixar só como um dos exemplos do que está aí para ser discutido e de passar a palavra para o Eloy. O sindicato tomou a iniciativa, todos os senhores vereadores receberam um documento, né, onde estão todas as propostas. Eu espero que os senhores leiam esses documentos e que nos ajude, como o Henrique faça a conclusão, que já repasso para o Henrique, dizendo o seguinte, né, a preocupação do Henrique é a seguinte, nós temos que fazer um bom debate. Eu acho que tem ideias muito boas aí para a gente discutir, pensando numa Codeca do futuro. E com pessoas tão capazes, acho que faremos dessa forma. Muito obrigado, senhores, eu devolvo para o Henrique. Muito obrigado, Cândido. Quero, presidente, primeiro fazer aqui um agradecimento às bancadas partidárias dessa casa, e principalmente a bancada do PCdoB, vereadora Andressa, né, em relação ao espaço aqui concedido para o sindicato. Acho, presidente, que é muito emblemático aqui o sindicato e os trabalhadores decidirem por fazer o lançamento dessa campanha nessa casa, que é a Casa do Povo. Então, hoje nós estamos aqui fazendo o lançamento dessa campanha, uma campanha que nós entendemos necessária para esse momento, e aqui é muito emblemático,
presidente Maria de Lourdes, né, nós estarmos com a direção da Codeca e com os trabalhadores da Codeca, no sentido de buscar, né, questões estruturais e fazer o bom debate necessário, né, porque nós entendemos, vários vereadores aqui já têm o conhecimento da importância do trabalho executado pela Codeca, mas nós temos questões que têm que ter um olhar diferente, um olhar futuro. Nós precisamos repensar questões estruturais da Codeca de prestação de serviço. Nós precisamos reavaliar toda a estrutura de contêineres na cidade. Se ela está, de fato, cumprindo com o objeto necessário lá no início, ou se daqui a pouco a gente precisa estabelecer um novo formato de trabalho que dê, né, uma segurança de renda para quem faz a separação do lixo, que dê uma segurança para a Codeca que faz o recolhimento e que crie uma consciência necessária para quem produz o lixo. Nós precisamos olhar, vereador Beck, para o futuro, né, de uma cidade que transforma casas, né, que eram casas de uma ou duas famílias em prédio de 20 ou 30 famílias e que são uma base consolidada de uma produção de lixo cada vez maior. E aí nós olhamos para uma empresa, uma Codeca, né, que não consegue dar conta em relação ao desenvolvimento do trabalho, porque Caxias cresce muito rápido, ela desenvolve muito rápido. E aí, mesmo que tenha a maior vontade, a maior necessidade de prestar um serviço de excelência, tem a sua dificuldade estrutural pela questão do investimento necessário. Então, é dentro desse foco, desse debate, que nós consideramos necessário, vereador Eloy, para que a Caxias possa fazer um debate, né, de responsabilidade em relação à questão não só do destino do lixo, olhando para a questão ambiental, tendo uma responsabilidade para que a Codeca possa executar um trabalho de excelência, mas nós temos que mudar, né, o entendimento municipal que investir na Codeca hoje é investir na saúde da comunidade, na saúde da empresa, é investir na saúde dos trabalhadores. Então, termino dizendo isso. Codeca faz bem para Caxias. E é essa Codeca que faz bem que nós queremos discutir, né, fazer um bom debate e construir caminhos alternativos para a Codeca e para Caxias. Muito obrigado, presidente. Obrigado, presidente. Obrigado, Henrique. Dá para sentar aqui na mesa. E agora, então, a palavra está à disposição para líderes ou vereadores por eles indicados pelo tempo de 2 minutos. A palavra está à disposição. Vereador Cristiano Becker, bancada do PRD. Peço a palavra. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, a todos os colegas que estão aqui no plenário, os amigos que estão aqui no plenário, quem está nas redes sociais nos assistindo. Eu, na verdade, me sinto muito orgulhoso, Henrique, Cândido, onde é que foi o Cândido, né? O Alex também. Só aguardar, segurando o tempo do vereador Cristiano Becker. Cândido, por favor, pode sentar aqui também. Passou de 3 para 5. Por favor. Segue com a palavra vereador Tenente Cristiano Becker da Silva. Obrigado, senhor presidente. Então, eu não poderia deixar de recordar um breve momento ali na legislatura passada, ao qual eu estava a chefia de gabinete, né, e agradecer a possibilidade de ter participado das negociações com o Sindilimp e com o trabalhador, né, ao qual nós fizemos a troca também da presidência da Codeca, né, e eu não podia deixar de parabenizar a presidente Maria de Lourdes Fagherazzi, né, que está aqui também presente, né, porque vocês abriram as portas para as negociações. E parabenizar também o prefeito Adiló, que teve a expertise de fazer a troca da presidência naquele momento que nós víamos a Codeca parada em Caxias do Sul. Nós víamos as ruas cheias de lixo, né, e o sindicato, junto com a presidente da Codeca, com o Gabriel, com o Lima, com o Ângelo, que está hoje também na Codeca, né? Eu só tenho que parabenizar mesmo a tua equipe, Maria de Lourdes, parabenizar você, Henrique, por ter aberto as portas, o Cândido, ao qual muito conversamos naquele gabinete ali do prefeito,
né? Eu participei desse processo, né? E essa construção não teria sido possível se não tivesse o bom termo. Então, Henrique, Cândido, Alex, né, eu tenho que parabenizá-los e agradecer por estar mantendo a Caxias como ela é. E agora, vendo o que vocês trazem aqui, esses estudos para a nossa Caxias muito melhor, mais limpa, mais saudável. E eu lembro que, por momentos, também passaram horas, madrugadas, para efetuarmos os pagamentos dos servidores, que nós não tínhamos como fazer, e vocês fizeram o pagamento para os trabalhadores da Codeca naquele momento. Então, é só um agradecimento e um reconhecimento a essas pessoas que participaram dessa construção, Maria de Lourdes, né, para estarmos como está hoje Caxias do Sul, e muito temos que melhorar, por óbvio. Né, mas é só meus parabéns. Então, era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador Cristiano. Quero destacar também a presença do meu amigo, ex-coordenador do Orçamento Participativo em Priscas Eras, Dr. Alex Biton Tapia. Que bom te rever. Tu estava aí tão comedido, eu não tinha te percebido, mas que bom te ver. Com a palavra, a bancada do Presidente, partido... pela ordem. Pois não, vereador Ramon? Uma dúvida quanto ao regimento interno. Pode se haver a parte? Não, sem a parte. Ok, obrigado. Bancada do PL. Passo a palavra ao vereador Fantinel. Vereador Sandro Fantinel, bancada do PL. Peço a palavra, senhor presidente. Peço a palavra. Obrigado, senhor presidente. Saúdo aqui o seu Henrique, os Cândido, a Maria de Lourdes, o Ângelo e os demais presentes aqui. A visão da bancada do PL na questão da Codeca, ela se resume a algumas pautas. Eu acho que o custo operacional deve ser revisto. Essa é a nossa visão, em primeiro lugar. Vários repasses dessa casa que custaram bastante desgaste a nós, saíram daqui para ajudar a Codeca e ela continua com alguns problemas, apesar de ter evoluído muito graças à sua direção e aos seus bons funcionários. Dar uma analisada na autonomia da própria empresa, para que ela possa se autorreger e se autossustentar. Um projeto que em 2021 eu trouxe para essa casa e apresentei para a Codeca, trouxe um engenheiro do Rio de Janeiro, da empresa Best Force, que na época custava 5 milhões de reais, hoje não sei quanto custaria, para a implantação de uma usina de gás, que faria, além da separação do lixo, a produção de gás, transformando a Codeca numa usina de gás natural, ao invés de ser simplesmente uma limpadora da cidade. Isso foi deixado de lado, não entendi o motivo, não entendi o porquê. A gente fala em aterro polui, e não adianta dizer que não polui, porque polui. A área próxima do aterro está poluída. Então, a gente veio aqui falar de meio ambiente, de proteção do meio ambiente, de não sei o quê. A gente tem que pensar muito antes, porque aterro polui. O que resolve é a implantação desse sistema para o aproveitamento do gás natural, de todo o detrito que a Codeca hoje junta em toda a nossa cidade. Se esse gás fosse aproveitado, hoje a Codeca estaria a nível do SAMAI ou acima dele, como uma usina de gás natural, e nós não teríamos mais necessidade de jogar no aterro coisas poluentes. Então, essa é a visão da bancada do PL, e eu gostaria que ela fosse levada em conta. No mais, também eu parabenizo, para concluir, senhor presidente, a todos os funcionários e a direção que estão fazendo um excelente trabalho. Obrigado. Obrigado, vereador Sandro Fantinel. Bancada do Republicanos, vereador Edson da Rosa. Bem. Senhor presidente, uma saudação muito especial ao amigo Henrique Silva. Vou usar o termo que o presidente rebuscou, priscas eras. Ora, presidente, senhor. O Cândido, um amigo de sempre, e essa relação também juntamente com a Codeca, fazendo uma saudação muito especial aqui a Maria de Lourdes Fagherazzi, Lu Fagherazzi, que é uma amiga de muito tempo do movimento de Emaús, mas essa relação institucional que Vossa Excelência traz aqui, junto com a Codeca, é de fundamental importância para esse momento em que se traz aqui, seguindo os objetivos de desenvolvimento sustentável, que são importantes para que a Codeca consiga esse desenvolvimento, que ela seja uma empresa pública, sustentável, valorizando o trabalhador. O que foi nos trazido aqui esse material, vou procurar ler, mas parabenizo, porque essa vinda dos senhores aqui na Câmara de Vereadores mostra a preocupação por uma discussão.
E uma das coisas que eu posso afiançar, Cândido, tu que falas ali do dumping social, fui testemunho do excelente trabalho que foi feito pelos trabalhadores da Codeca na educação. Porque o dumping social também há que se discutir com relação à lei das licitações. Esse é o grande problema, né? E a Codeca, penso que rompeu essa barreira, dando início, é um start. Tanto que quando estávamos lá no passado próximo aqui, nós já tentamos, e a Lu sabe disso, que a Codeca efetuasse outros tantos serviços para a educação. Penso que essas são as maneiras que nós possamos, enquanto município, porque a Codeca é nossa, e essa discussão que tu traz aqui, Cândido, é de fundamental importância. Ninguém, essa discussão regional, se salva sozinho. Nós precisamos, sim, ter esse conceito de discussão de sustentabilidade, sim. Né? Porque a parte orgânica, a gente sabe que a Codeca, nessa expertise que a Lu está trazendo com todo o seu staff aqui, está se fazendo essas discussões. Quem já teve a oportunidade de ser ordenador de despesa, como eu já tive, isso permeia o nosso dia a dia. Então, parabéns pelo sindicato ter essa relação do Sindicato dos Trabalhadores com a empresa a qual está. Por quê? Porque os objetivos são em comum, tornar ela cada vez mais forte. Então, parabenizo a vinda de vocês aqui, a bancada Republicanos. Obrigado. Obrigado, vereador Edson da Rosa. Bancada do Partido dos Trabalhadores, das Trabalhadoras, vereadora Roselaine Frigeri. Peço a palavra, senhor presidente. Não, ele não pediu. Então, mais uma vez, né, agora quero saudar, né, a presidente Maria de Lourdes, aqui antes não tinha feito isso, também meu amigo Leonir, todo mundo que está aqui nos prestigiando. Peço a palavra, presidente. Mas, na verdade, eu quero parabenizar muito o Sindilimp por essa atitude. Eu acho que pensar a Codeca, pensar os desafios que nós teremos nos próximos anos é fundamental. Manter a Codeca, né, esses eixos colocados como uma empresa pública, é o que todo mundo quer. Acho que não cabe aqui em 2 minutos a gente fazer esse debate, mas já fizemos em vários outros momentos. A importância da Codeca, o exemplo que a Codeca é no nosso país até. Então, acho que fortalecer essa empresa é o básico que nós queremos. E também eu acho importante, eu anotei algumas coisas, fizemos um pedido de informação, depois vou trazer aqui o retorno disso para esse plenário, mas garantindo, né, que a Codeca presta basicamente um serviço à comunidade. Isso que importa. O melhor serviço vai ser mantendo essa empresa pública, garantindo que os trabalhadores e as trabalhadoras da Codeca tenham essa garantia da saúde, da segurança no trabalho, que muitas vezes a gente vê que não acontece isso em outras empresas e nós precisamos fortalecer isso dentro da Codeca. Tem muita gente que, às vezes, nos questiona em relação a isso. A questão da transparência, da conversa, né, do diálogo com os trabalhadores, como se dão a organização lá dentro, a própria questão das, não é nomeações, né, mas a própria questão de horas extras. Então, tu trabalhar essa questão social, vendo os trabalhadores da Codeca, mas a comunidade como um todo, e a questão econômica, por óbvio, né? Nós precisamos de uma empresa que consiga se manter. E o grande guarda-chuva disso é essa questão ambiental. Eu acho que tivemos muitos exemplos, vou concluir, mas 2 minutos realmente é pouco, mas quero me somar a essa fala do vereador Edson, o quanto as escolas mudaram a higienização e as merendeiras nas escolas a partir da Codeca ter assumido esse trabalho. E agora, né, assumindo o trabalho também na Fundação de Assistência Social. Então, acho que isso mostra o quanto essa empresa é importante para seus trabalhadores, mas especialmente para a comunidade de Caxias do Sul. Parabéns, então, Cândido, Henrique, quem participou, né, o Alex, todo mundo participou desse trabalho. Obrigada. Obrigado. Peço a palavra para a bancada do PSD. Vereadora Rose Frigeri. Com a palavra a vereadora Andressa Marques, bancada do PCdoB. Peço a palavra também, senhor presidente. Obrigada, senhor presidente. Então, primeiramente, o vereador Edson comentou
Mas queria parabenizar o sindicato por essa visão ampla mesmo. O sindicato poderia vir aqui apresentar uma pauta exclusivamente sobre os trabalhadores, mas apresentou uma visão do todo da Codeca e com vários consensos com a própria direção. Então, acho que essa construção conjunta do que é comum é importantíssimo para a nossa cidade poder crescer e tenho certeza que é isso que todos nós queremos aqui. E também falar dessa ideia do pública sustentável preparada para o futuro com o trabalhador valorizado. Isso aqui, se a gente conseguir cumprir isso, né, nós todos estaremos realizados, tenho certeza. Então, de fato, é uma campanha que ela pensa no todo. E pelo que eu ouvi aqui dos debates que nós tivemos desde o início do ano, vereadora Rose, nunca ouvi a opinião de algum vereador aqui falando sobre a Codeca não ser mais pública. Então, pelo que vejo, esse debate está superado na casa, a princípio, pelo menos pela maioria dos vereadores, porque todos compreendem o papel da Codeca. Eu queria fazer algumas perguntas para vocês, para que vocês pudessem compartilhar aqui, né, a visão sobre, de fato, a Codeca que nós queremos. Primeiro, nós temos um modelo hoje de coleta mecanizada na cidade, né? E aí acho que é importante ouvir dos trabalhadores qual a percepção sobre esse modelo, se ele melhorou, se a coleta mecanizada atual, se ela faz sentido, se ela dá conta das necessidades da cidade, porque já ouvi das associações de reciclagem, acho que é importante nós falarmos aqui, que, por exemplo, onde a coleta é mecanizada tem menos reciclagem, tem menos lixo separado, então isso é uma contradição. Queria ouvir a opinião de você sobre a coleta mecanizada, porque se fala em ampliar, mas creio que podemos e devemos ampliar se de fato tiver motivos para isso. E gostaria que vocês falassem também sobre o modelo de reciclagem que nós temos, porque o lixo hoje é uma fonte de renda e nós não aproveitamos essa fonte como poderíamos para a Codeca, como que nós poderíamos fazer isso. Para concluir, senhor presidente, a questão dos contratos, dos serviços. Hoje se fala que a Codeca melhora os serviços onde ela vai atender. Foi um exemplo na educação, na FAS. Se nós estamos falando no fortalecimento da Codeca, por que não ampliar o leque de serviços ao máximo e que se atualize os contratos da Codeca, porque não tem como a Codeca se sustentar. Isso, inclusive, foi um diálogo que nós tivemos com a presidente, se os contratos não forem pagos justamente. E nada melhor do que o Executivo fazer isso direto com a Codeca. A gente fortalece a cadeia da nossa cidade. Então, gostaria que vocês falassem sobre os contratos, sobre os serviços e a ampliação de serviços que a Codeca poderia fazer para a nossa cidade. Seria isso, senhor presidente. Obrigada. Obrigado, vereadora Andressa. Com a palavra, vereador Caleb Garbim, do Progressistas. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, senhores Henrique e Cândido. Da mesma forma também a todos os membros aqui do sindicato, aos servidores, funcionários da Codeca, também, de maneira especial, ao presidente Maria de Lourdes, que está aqui, aos demais membros da companhia. E ouvindo aqui o que foi dito, gostaria de deixar registrado e lembrar aos colegas, né, todos aqui assinamos de maneira coletiva, presidente, no dia 7 de março, essa casa, por autoria da minha parte, por iniciativa da minha parte, um voto coletivo em homenagem aos 50 anos, né, de história da Codeca na nossa cidade. E eu penso, presidente, colegas que aqui estão, que haja vista, tendo em vista, melhor dizendo, a situação que nós tivemos nas enchentes, né, da perda da usina, a perda do funcionário que lá estava também, a Codeca apresenta uma retomada interessante na nossa cidade. Essa semana nós tivemos aí a publicação na imprensa com relação ao recente balanço e nós percebemos uma retomada, tendo em vista também que o trabalho da Codeca às vezes é um trabalho silencioso. As pessoas não se dão conta de que a Codeca está trabalhando e só se lembram da Codeca quando o lixo está lá acumulado na frente da casa. Aí nos ligam, mandam mensagem, com razão, obviamente, porque nós pagamos uma taxa de lixo elevada, inclusive, mas é um trabalho que não é lembrado muitas vezes. Então, a gente gostaria de deixar aqui registrado os nossos parabéns, o nosso agradecimento a vocês por este trabalho e também lembrar da importância de que, uma vez que a Codeca é uma companhia de desenvolvimento, eu acredito naquilo que disse a vereadora Andressa Marques, nós podemos pensar em expandir essas atividades enquanto companhia de desenvolvimento da cidade de Caxias do Sul. Nós temos a Codeal, que fica em Águas Lindas, lá no Distrito Federal, melhor dizendo, no estado do Goiás, né, 40 e poucos quilômetros ali do Distrito Federal, e é uma companhia interessante, muito embora recente, mas tem procurado parcerias, inclusive, com outros países para trazer tecnologia, fomentar tecnologia e iniciativa no que diz respeito ao tratamento de lixos. Por exemplo, esses dias, no início do ano, foi procurado por empresas do setor da construção civil com relação ao descarte de entulhos, que é um grande desafio que nós temos em Caxias, né? O vereador Cláudio Libardi, inclusive, fez menção disso esses dias, estão trabalhando em uma comissão. Já conversei 4 ou 5 vezes com empresários dessa área para concluir, presidente, porque é uma preocupação que existe. Haja visto, nós temos um descarte totalmente irregular em Caxias
e nós podemos ser modelo também nisso, né? Nós não podemos enterrar dinheiro como está acontecendo hoje, de maneira irregular. Muitas empresas, infelizmente, enterram ali o plástico, aquilo que poderia ser beneficiado, transformar em brita, o ferro, a madeira que poderia ir para uma caldeira, enfim, são várias matérias-primas aí que podem ser utilizadas. Mas parabéns pelo debate, tanto a Codeca como também ao sindicato. Eu acho que juntos aí a gente pode construir uma cidade melhor e desenvolver Caxias do Sul aí para o futuro. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Caleb. Com a palavra, a bancada do PSDB, vereadora Marisol Santos. Muito obrigada. Bom, eu acho que a gente vai mais ou menos na linha dos colegas vereadores, né? E importantíssimo, peço desculpa ao Henrique e ao Cândido, eu tive que sair um pouco para um atendimento. Tinha muita vontade de ficar aqui, já dei uma olhada nesse material, quero ler com bastante calma, mas vi muitas coisas que nos encantam porque tem muito a ver com aquilo que a gente efetivamente acredita. E algo que me deixa também muito esperançosa das coisas boas que a gente já vê na Codeca e do que a gente vai ver à frente, Cândido e Henrique, é que vocês estejam aqui muito bem representados com a turma e, ao mesmo tempo, a direção e a presidência da Codeca conosco, porque mostram que é construção. E é dessa forma que se trabalha, né? Dessa forma que nós, da bancada do PSDB, aqui represento também o vereador Aldonei, acreditamos. Então, eu acho que isso deixa muito claro que é algo que é mais do que necessário, né? É imprescindível que exista essa construção de uma proposta apresentada dessa forma, né? Em momentos eleitorais, inclusive, né? Quando a gente está aí para a decisão do prefeito, dos vereadores, mas que se compartilhe sempre com todos os entes envolvidos e agentes públicos e com a comunidade aquilo que vocês estão fazendo. Então, eu tenho certeza que é isso que os colegas também já trouxeram, né? Que diálogo, transparência, que é o que a gente vê que tem acontecido na Codeca, e eu achei lindo aqui, grifei já alguma... Bem professora, né, Alex? Bem professora. Já grifei algumas coisas importantes aqui que eu vi, algumas palavras que a gente gosta tanto de ver, mais do que no papel, mas serem colocadas em prática, né? Essa cultura de humanização, capacidade de escuta, boas práticas, construção, diálogo, ações que fortaleçam e gerem autonomia de estrutura de governança, que é algo que a gente tem falado tanto e sabe a importância. Então, sensacional, né? O material que vocês nos trouxeram é algo que a gente também tem que estudar e ter como base. Então, quero parabenizar a todos por essa construção, pelo diálogo, pela transparência e por estarem aqui conosco, trazendo também essas informações para essa casa que tem discutido e acredito, e já ouvi isso também, né, da colega Andressa, e acredito que a gente possa ter uma legislatura em que se converse com um pouco mais de coerência, que a gente não fique em discussões rasas e superficiais de uma privatização absurda, que depois já não era mais uma privatização, mas primeiro era, eu ouvi, eu estava aqui, enfim. Então, umas coisas assim que fica no raso, que é a reclamação pela reclamação, que é o não entendimento, que é a não compreensão, que precisa fazer mais, mas não pode pagar mais, porque é uma empresa pública, enfim. Então, quero parabenizar vocês, não é um questionamento, é só dizer que é importante ter vocês aqui para a gente poder discutir de verdade esse assunto. Obrigado, professora vereadora Marisol Santos. Com a palavra, vereador Eloy Frisso, da bancada do PSB. Meu caro presidente, senhoras e senhores vereadores, eu não recordo o ano, acho que era 79. Estou velhinho, né? Mas eu sou de 55. Eu participava do grupo de jovens da Igreja do Bairro Cruzeiro e, na época, participei de uma grande mobilização. Foram mais de 1000 pessoas que descemos até o, então, Vazadouro de São Virgílio, que ainda os restantes ainda está por lá ainda, né? O reflexo daquele vazadouro que poluía diretamente o Arroio, depois o Piaí, né? E depois tudo para a Bacia do Caí e para Porto Alegre, né? A Lagoa dos Patos. A nossa manifestação na época foi contra a empresa Terpa Lipater, que era uma empresa privada que prestava serviço para a Codeca de coleta de lixo. O governo, à época, eu recordo, Silvano Daneluz era presidente da Codeca, diretor-presidente da Codeca, e foi a partir dessa manifestação nossa que o governo municipal rompeu o contrato e a Codeca passou a prestar diretamente os serviços de coleta e destinação. Depois foi para o outro aterro aqui de São Jácomo, né, que hoje já está remediado, e finalmente então lá para o aterro do Rincão das Flores. Mas minha cara diretora Maria de Lourdes, e falo também para os trabalhadores na pessoa do Henrique e da Ivanir.
As questões que o vereador Sandro Fatinel coloca, elas vão bater na nossa porta. Porque ao mesmo tempo que você defende sustentabilidade ambiental e social, tá, vai entrar em contradição com o desenvolvimento tecnológico a questão do emprego e renda. Não tem como fugir dessa discussão. Tá? E, portanto, então, parabenizo por vocês estarem se antecipando, Henrique, a essa discussão. Tá? Porque logo ali adiante vai acontecer essa discussão, o que obrigatoriamente significa dizer que representa custo, representa investimento. Tá? Então, a gente tem que estar preparado para essa discussão. No mais, só parabenizo, então, a proposta de levar essa discussão. Estou sempre à disposição. O fato de estar aqui há muito tempo nessa casa, claro que me coloca numa posição mais privilegiada do ponto de vista dos acontecimentos, e concluo, senhor presidente, dizendo que estou sempre à disposição para esse tipo de discussão. Muito obrigado. Obrigado, vereador Eloy. Não havendo mais inscritos, passo a palavra ao representante do Sindilimp, aos representantes, para que façam as réplicas, né, em até 20 minutos. Muito bem, presidente Lucas. Quero primeiro agradecer aqui as palavras, né? Acho que, de fato, a ideia era trazer o bom debate para essa casa, fazer o lançamento dessa campanha e abrir aqui, vereador Cláudio, a possibilidade, através, né, das comissões, entre elas a Comissão de Meio Ambiente, para que a gente possa construir caminhos e debates alternativos. Por isso a importância de nós estarmos aqui hoje. O vereador Andressa levantou aqui uma questão relacionada à separação do lixo, a questão do lixo, né, hoje que tem dentro de um formato destinado às recicladoras, a uma área importante que foi colocado o vereador Fantinel, né, olhando para a questão ambiental. Quero dizer primeiro 2 momentos importantes. O primeiro deles, lá atrás, quando o engenheiro pensou em construir dentro da Codeca a política de reciclagem. Né, o engenheiro Geraldo Adami, de uma forma com um olhar futuro, naquele momento apresentou a importância de separação do lixo. A partir dali, a Codeca vem sempre pensando na estruturação, né, na modernização da frota para que ela possa desempenhar essa função, mas nós precisamos considerar que algumas questões precisam ser repensadas. Quando entrou aqui o sistema de containers, né, a população queria um container na frente da sua casa, na frente da sua loja. Hoje, o pessoal vai empurrando o container do meio da quadra para a esquina, da esquina passa para o outro lado. O outro lado já não quer mais, já vai passando, daqui a pouco o container não sabe mais o paradeiro dele. Né? O container amarelo, que era basicamente reciclável, né, é o container hoje que não cumpre com a sua função reciclável. Né? Por quê? Porque é um container aberto, todo mundo deposita o lixo lá, independente do lixo. Então, a questão do conceito ambiental da nossa população precisa ser trabalhada, precisa ser revista, precisa fazer campanha para que a população desempenhe essa necessidade da separação do lixo, porque o container amarelo hoje, o trabalho da Codeca de colocar o container, de recolher o lixo, de levar para a recicladora, ele hoje não tem mais o papel estratégico da geração de renda, porque a recicladora recebe aquele lixo, boa parte dele já chega contaminado, aí é feita a separação pelo pessoal lá que trabalha naquela recicladora, uma boa parte do lixo é pego pelos catadores, que também é uma forma em busca de sustentação humana, e o que acontece? Tudo aquele lixo que é contaminado, ele vira rejeito. E aí a Codeca tem que ir lá novamente, mais uma despesa para pegar aquele rejeito para acabar levando para o aterro sanitário. Então, o que nós precisamos colocar aqui? Precisa ser revisto, precisa ser repensado essa questão estrutural. Entre elas, a questão do lixo, né, que é necessário, de fato, pensar em caminhos alternativos, vereador Eloy. Foi colocado aqui a questão da usina. Acho que a mudança que nós precisamos fazer é essa mudança de investimento.
Acredito eu, sim, que nós podemos avançar para usinas, para separação, para formação, para que o lixo passe a ser uma forma, né, de transformar, inclusive ajudar na contratação e no sustento de pessoas. O lixo hoje, basicamente, ele é 100% reciclável, mas a reciclável, ele tem um custo muito alto, alguém precisa investir. E esse é o debate que nós queremos fazer aqui. É necessário investimento? Como é que faz? Como constrói? Como busca para que aquele lixo que está indo para o aterro lá para o aterro hoje, que ele possa, né, ser transformado em alguma política de investimento. Pode ser na energia, pode ser na separação, pode ser em formatos que a gente pode estar construindo com um olhar futuro. Deixo para ti, Cândido, para tu responder sobre a importância, né, dos contratos além da Codeca hoje. Acho que, vereador Becker, um contrato que foi feito, que de fato deu certo e necessário, foi a mudança dentro, vereador Edson, da estrutura da educação, né, para que a Codeca assumisse aquela frente de trabalho da merenda e da higienização de escola. Esse eu acho que é a porta de entrada, mas muito mais pode ser avançado nesse sentido. Né, eu quero dizer, vereador Becker, o ano passado foi o primeiro ano que aquelas trabalhadoras, vereador Edson, tiveram direito a férias, depois de 5 anos. Então, nós estamos falando também de questão humana, nós estamos falando em relação às condições de trabalho, mas que o trabalhador também tem o seu retorno tão necessário dentro dos contratos, né, fornecidos e gerenciados pela Codeca. Condição de trabalho, sim, é necessário. Entendemos que precisam melhorar. Por isso que eu disse, tem muita coisa, muito debate que precisa ser interno, que tem que ser feito com a direção da Codeca. Tem muitas questões que são externas, e aí essa casa pode ajudar a fazer o bom debate, mas o principal de tudo isso é o fortalecimento de uma empresa pública, de um patrimônio público, com valorização dos trabalhadores. E aí quero aqui dizer, obrigado aos meus companheiros de direção do sindicato, trabalhadores da Codeca, e já aproveitar, dar os parabéns, porque dia 16 de maio é o dia do Gari, e o dia do Gari é o dia de reconhecimento da nossa categoria e dos trabalhadores, né, pelo trabalho desempenhado para a sociedade caxiense. Né, Cândido, com você. Para ser bem breve, eu vou abordar 2 questões aqui que acho que posso, de alguma forma, tentar contribuir. A ampliação dos contratos de serviços terceirizados, que a vereadora Andrés coloca, né, e a questão de tecnologia, de geração de energia, tanto do vereador Fantinel como do vereador Eloy apontam. Tá bom? Eu vou tentar ficar mais próximo aqui, mas melhor um pouco. Então, são esses 2 que eu vou buscar fazer uma resposta aqui bem breve possível. Com relação à questão da ampliação dos contratos de serviços terceirizados, né, vamos ver assim, o que a gente pode dizer além disso. Eu acho que é uma grande discussão na cidade, não é na cidade, no país hoje, em relação à questão da terceirização. Tá? Que tipo de terceirização queremos e o que é preciso fazer. Me parece assim, a publicação recente do governo federal, do decreto que regulamenta a questão da terceirização, que foi feito ao ano passado, no final do ano passado foi isso, né, Alex? Eu acho que é um marco para nós enquanto contratação pública. Tá? Nós precisamos fazer, vereador Cristiano, que a sociedade pare de pagar essa conta da má contratação. Tá? E aí me parece sim que abre-se um leque muito grande de possibilidade para que a Codeca possa avançar nesse sentido. O decreto é uma grande referência. A Caxias tem conhecimento desse decreto. Acho que a gente precisa avançar na implantação. Acho que é uma boa fonte de discussão. A segunda questão que tem é que hoje, a nível de Estado, né, Henrique, a Federação desenvolve um trabalho junto com a Superintendência Regional do Ministério do Trabalho específico sobre dumping social na contratação de serviços públicos. Eu acho que isso tem que ser absorvido por Caxias, que a gente tem que abraçar isso porque é muito bom. Nós estamos falando de coisas boas, nós estamos falando de valorizar a nossa gente, de respeitar as crianças que estão nas escolas para que elas tenham um atendimento adequado, para que se gere segurança para as famílias, para que os trabalhadores, possam ter a sua remuneração minimamente garantida. Então, me parece que esse também é um aspecto importante. E, por fim, eu acho que a ampliação dos contratos, eu quero insistir aqui numa tese, né? Nós temos um problema de emergência climática. Tá? Me parece que a Codeca, eu tenho essa percepção, que a Codeca é uma grande referência para nós construirmos isso. Tá? Eu entendo que a ampliação dos contratos passa por ter contratos guarda-chuvas. Se acontecer mais uma catástrofe de chuvarada na cidade, nós temos que ter um contrato guarda-chuva.
que a Codeca possa imediatamente ser acionada e atender a população da cidade. Porque isso é uma questão de emergência climática, a questão climática está posta de uma forma muito forte e é uma discussão muito grande que nós temos que fazer. Não dá para esperar acontecer. Recentemente, essa semana está sendo discutido nas grandes órgãos de imprensa no Estado o que foi feito e o que não foi feito em relação um ano depois da enchente em Porto Alegre. Né? Ora, e nós precisamos discutir isso também. Nós vamos nos preocupar se a repercussão não é a mesma, mas nós seremos certamente impactados por esse efeito que é a emergência climática. E aí me parece que o primeiro caminho é o conhecer. Tá? Quero propor aqui que nós temos muitos centros de ensino, a própria Universidade de Caxias tem o ISAM, acho que a gente tem que se apropriar melhor dessa questão para o estabelecimento de políticas públicas que sejam eficazes e eficientes, tá? Que possam, de fato, ser assertivas para proteger o nosso povo. Por fim, a segunda questão é da tecnologia, né? Eu pesquiso isso também na minha área de pesquisa. Assim, nós tivemos a oportunidade, né, Eloy, ainda quando o Eloy era vice-prefeito, na época, eu estava lá na universidade, nós discutimos com um grupo, e aí um grupo que veio apresentar uma solução para a cidade, e a solução que eles tinham com relação à questão dos resíduos para geração de energia era bastante razoável. E dialogava muito com o que nós tínhamos em relação, principalmente, ao que a FEPAM também estabelece, porque é um critério, né? Nós não podemos fazer qualquer tipo de coisa sem que haja a concordância de que efetivamente é uma boa solução. Então, o que me parece assim? Eu sou um grande defensor da ideia de que nós temos que gerar energia a partir do resíduo. Não só que reduzir a geração de resíduo. Isso é uma primeira premissa. Depois, fazer os processos cada vez de forma melhor. Mas a solução passa pela geração de energia. As soluções são muito complexas, elas não são simples, né? Elas têm uma grande complexidade. Então, eu insisto mais uma vez, né, que a questão de tecnologia, eu acho, presidente Maria de Lourdes, que a Codeca não deve ser uma mera prestadora de serviço disso. Eu acho que ela deve começar a se apropriar para ser um elemento condutor dessa discussão na cidade, inclusive, junto com a Secretaria de Meio Ambiente, junto com a Câmara de Indústria e Comércio, junto com todas as outras forças vivas, inclusive com o Sindilimp, que o Sindilimp quer ajudar a fazer essa discussão, porque os trabalhadores também podem contribuir para uma cidade melhor, como a gente está apresentando aqui. Eu acho que é um tema complexo que nos exige muito. Portanto, nós temos que arregaçar as mangas, ver principalmente o que nós temos hoje de entendimento comum, que já está superado, né? Porque o ISAM hoje já tem processos ali que já estão muito... não se faz nada sem a participação de uma instituição de ensino superior. Certo? E hoje nós já temos isso respondido. Então, há boas condições para a gente poder avançar. Me parece que a Codeca, vamos dizer assim, ela tem condições, e aí eu insisto, né? Se ela quer se transformar numa empresa regional, e eu imagino que as soluções regionais no futuro serão nos cobradas, é verdade. Ninguém quer um aterro sanitário perto de casa. Tá? A região metropolitana, né? É isso, né, Eloy? Eu acho que é um belo caminho, eu acho que é uma solução, é uma discussão que nós temos que fazer. E aí as parcerias públicas-privadas são alternativas para isso, e a política que o governo federal, inclusive, hoje está implementando, ela não restringe que tem que ser uma empresa pública. Ela abre esse espaço, mas também ela não proíbe que tem que ser uma empresa pública. A Codeca, para nós, pode ser a ferramenta para essa discussão, uma alternativa. Muito bem, presidente Cândido. Então, nós ainda temos um tempinho aqui para encerrar. Eu quero primeiro fazer o reconhecimento da importância dessa casa novamente, né, a Casa do Povo, a Casa do Bom Debate, como eu tenho dito, né? E a gente já fez debates estruturais em relação à Codeca no passado recente, né, de uma forma contundente, né, e que naquele momento era necessário, né, fazer não só a defesa da Codeca, mas também a necessidade de investimento para que a Codeca estivesse no estágio que está hoje. Hoje nós estamos dizendo que o estágio da Codeca é um estágio que precisa melhorar. Para isso, nós precisamos debater, aprofundar e construir caminhos alternativos para que a gente possa olhar, né, essa questão futura da Codeca com esse olhar futuro de Caxias. Volto a dizer, a Codeca precisa crescer, né, dentro do crescimento da cidade. Porque senão não adianta nós querer cobrar trabalho da Codeca e aqui os vereadores, quando chega, né, no seu gabinete uma reclamação
vereador Estela, em relação ao lixo, a porta de entrada é ligar para a Codeca. Diz, tem lixo aqui, tem lixo ali. Né? Mas, assim, nós precisamos fazer esse debate da estruturação da empresa para que ela possa desempenhar esse papel estratégico de enfrentar os lixões, de fazer o debate de conscientização e de estruturação para poder fazer o trabalho com reconhecimento dos trabalhadores das condições de trabalho. Quero aqui também colocar, presidente, né, que essa casa vai poder contribuir dentro desse ano. Nós estamos fazendo o lançamento da campanha hoje, dentro dessa casa. Nós vamos conversar, vereador Eloy, com a comunidade, né, porque não dá para a comunidade continuar olhando a Codeca como uma empresa, né, que não presta um serviço. Né? Nós tivemos recentemente um furacão que passou pela Codeca, passou por essa casa e fez um estrago muito grande e deixou na comunidade caxiense uma visão muito ruim da Codeca. Então, nós vamos ter que falar com a comunidade, falar com a população da importância que é ter uma Codeca em Caxias, porque nós não olhamos nunca com a possibilidade de não ter. Nós sempre olhamos com a possibilidade de ter. Então, a gente tem que dizer por que a Codeca é sua, a Codeca é nossa, a Codeca é de Caxias. Essa é uma outra campanha que o sindicato fez lá atrás para poder travar o bom debate para aquele momento. Então, eu quero aqui dizer, vereador Lucas, essa casa aqui é contemplada. Nós temos um gari, hoje, que está na assessoria da vereadora Rose, né, o Alceu, coletor da noite, trabalhador da Codeca, né, que hoje está desempenhando uma função estratégica aqui para trazer também um pouco do conhecimento dele, não só como trabalhador da Codeca, mas também como morador, né, representante de associação de moradores. Então, eu quero dizer o seguinte, a Codeca ela ocupa vários espaços, entre elas a importância de estar dentro dessa casa. Então, o que eu considero, vereador do PL, esqueci o nome, o Iago. Vereador Iago, tu disse que tu assinou a carteira pela primeira vez na Codeca. Vereador Caleb. Do PP. Do PL. Rapaz, o meu presidente está me confundindo. Eu perguntei PL, ele me respondeu do PP. Né? Mas eu quero dizer, você falou da importância de ter a carteira assinada na Codeca. Eu quero te dizer que tu não tem noção da importância que os trabalhadores da Codeca têm em desempenhar a função da Codeca. Eu disse que a Codeca é uma das poucas empresas que o trabalhador transita na cidade de uniforme. Tu vai no shopping, tu encontra trabalhador da Codeca uniformizado, né? Tu vai na rua, tu encontra. Então, assim, tu disse que tu teve a tua primeira carteira assinada. Nós temos trabalhadores que estão, né, aposentados dentro da estrutura de trabalho de prestação de serviço da Codeca. Por isso, presidente, já quero botar um grande desafio aqui. Acho que esse ano nós precisamos construir o PDI, né, para que a gente possa estabelecer uma regra daqueles trabalhadores que já chegaram no seu limite de trabalho, poder sair da Codeca com seus direitos e abrir novas vagas para que novos possam assinar a carteira dentro da Codeca também. Então, termino aqui dizendo, né, muito obrigado, presidente, obrigado a essa casa. Queremos, sim, nos colocar à disposição, né, para qualquer secretaria que assim entender, nos chamar para fazer o debate necessário e dizer que, né, assim como eu estive nessa casa como vereador, estar aqui hoje representando uma entidade tão significativa que são os trabalhadores da limpeza, é poder dizer, sim, do orgulho que nós temos de estar representando os trabalhadores, mas da nossa capacidade, Edson, de enxergar além da curva. E tu sabe quem disse isso numa reunião para nós, vereadores. Quando se enxerga além da curva, a gente consegue ter uma visão muito maior e muito melhor daquilo que se quer com um olhar futuro. Então, dito isso, presidente, considero essas minhas palavras as considerações finais e deixo, Cândido, um tempinho aqui para tu fazer as tuas considerações finais também. Muito obrigado a essa casa, a todos os vereadores e vereadoras, e que a gente possa fazer o bom debate e construir bons caminhos, que lá na frente a gente olhe para trás e diga que teve um início, que foi nessa casa, uma nova Codeca com um olhar futuro.
Rapidinho assim, Henrique, primeiro, muito obrigado pela confiança, pelo convite de poder vir aqui fazer essa conversa, né? Muito obrigado aos vereadores, vereador Lucas, em seu nome, agradeço a todos que estão aqui pela acolhida, né? Por receber a proposta dos trabalhadores e para a gente poder discutir e fazer o bom debate, né? Muito obrigado a todos, parabéns, dia 16 de maio, dia do Gari, né? Viva, viva o Gari, vida longa aos garis da cidade de Caxias. Obrigado, Henrique, o Cândido. Quero aqui dizer que é muito simbólico nós estarmos, né, no último dia de abril, que antecede o Dia dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, nós termos o Sindilimp fazendo essa fala de reconhecimento ao trabalho, da importância dessa empresa pública, fazer o reconhecimento aqui da diretora Maria de Lourdes, certamente muito do que nós estamos construindo hoje, né, e dessa valorização se deve ao teu trabalho e da tua equipe de gestão, sabe, da deferência que eu tenho pelo trabalho que tu realizas. Dizer, Henrique, que os orixás nos livrem desses furacões climáticos ou desses furacões personalizados naqueles que trabalham contra, né, os trabalhadores. Então, muito bom esse momento. Destacar também a presença do cidadão caxiense, Leonir Taufer, sempre bom reencontrar. Nós vamos suspender a sessão para fazer uma foto, já que acho que o momento é especial e pede, né, que nós registremos. Em seguida, nós voltamos com a sessão ordinária.